Bom dia, vamos continuar falando sobre a descrição e a biologia dos insetos, continuar falando sobre o tórax e mais na frente a gente vai falar sobre o abdômen. Então, na aula passada a gente falou sobre o tórax e viu que as pernas, estão no tórax e vamos falar agora sobre as asas, que também estão no tórax. Os adultos alados, em sua maioria, alados que têm asas, possuem dois pares de asas, o par anterior, situado no mesotórax, e o par posterior, no metatórax. Há insetos adultos com apenas um par de asas e estas normalmente são as anteriores, e mais raramente as posteriores. Há também insetos que não têm asas, que são chamados de ápteros. Então, existem tipos de asas diferentes, que são importantes na hora de determinar a ordem dos insetos. Por exemplo, tem os insetos que têm as asas tipo tegminas, élitros, hemiélitros, membranosas e franjadas, como também balancins, que a gente vai ver lá na frente. Além disso, há dois tipos de conexões de asa. Tem as asas de conexão direta, que permite menor mobilidade e controle de voo. Exemplo, tem a libélula, que é da ordem Odonata, e tem também o gafanhoto, que é da ordem Orthoptera. Como vocês podem ver aqui as asas desses insetos. E a conexão indireta permite uma maior mobilidade e voos mais rápidos. Temos exemplo disso a mosca, que ela é bem mais rápida, o voo é bem mais rápido do que uma libélula e um gafanhoto. Vamos falar então sobre os tipos de asas. Tem as asas membranosas, que são asas finas e flexíveis com as nervuras bem distintas. A maioria dos insetos apresenta esse par posterior das asas desse tipo, a maioria. Então, o segundo par da maioria dos insetos, como vocês podem ver aqui nessa figura, é na abelha, na cigarrinha e também na libélula, né? Tem também as asas tegminas. Essas asas tegminas têm a asa anterior de aspecto pergaminhoso ou coriáceo, como vocês podem ver aqui, um pouco dura, né? E normalmente estreita e alongada. Primeiro par de Blatodeia. Blatodeia é a ordem da barata. Tem também a ordem Orthoptera, barata, louva-a-Deus, gafanhotos e grilos. São alguns exemplos de asas tegminas. Falar um pouco sobre o desenvolvimento do voo com as asas. Esse desenvolvimento do voo ele permitiu aos insetos uma mobilidade muito maior, a qual facilitou a localização da comida e parceiros sexuais e conferiu também um poder de dispersão muito melhor em relação aos insetos que não têm asas. Então, principalmente o voo permitiu a exploração de muitos ambientes novos. Os microhabitats das plantas, como as flores e a folhagem, são mais acessíveis para insetos alados do que para aqueles que não podem voar. Asas totalmente desenvolvidas e funcionais para o voo só ocorrem nos insetos adultos, tá ok? Continuando sobre os tipos de asas, tem as hemiélitros, que são asas anteriores de percevejos com a parte basal dura e a apical flexível, onde estão as nervuras. Então, exemplo aqui, primeiro par das asas de percevejos. Tem as élitros. As asas élitros é uma asa anterior dura que recobre a asa posterior do tipo membranosa. Então, por exemplo, aqui na joaninha tem essa asa anterior que é dura, que é élitro, e a asa posterior, que é como se fosse a de baixo, é a membranosa. Que no caso, o primeiro par de Coleóptera e também alguns outros insetos, como vocês podem ver nessa figura. Tem também as asas do tipo balancins, que são essas asas aqui que vocês nem conseguem ver direito, são asas atrofiadas. São asas posteriores modificadas que servem para a manutenção do equilíbrio, é mais para os insetos se equilibrarem. Exemplo, então, segundo par da ordem Diptera, né, que são das moscas. Não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, que são asas atrofiadas. Resumindo, para ver se vocês entenderam aqui. Tem as asas membranosas, que podem ser lisas ou com escamas. Então, vocês podem ver aqui, ó, essas asas membranosas, a maioria dos insetos tem. E também com escamas, que são a das borboletas. Aí, aqui tem a élitro, as asas tipo élitro. No caso, aqui que tá marcado por essa setinha, asas tipo élitro. E essas aqui são as asas membranosas, que ficam escondidas, né?
Essa aqui por cima e as membranosas por baixo, que são as asas posteriores. Aí tem as asas balancinho ou altec, que são essas pequenininhas aqui, ó, atrofiada. Aqui é a asa membranosa. Tem também asas hemiélitros, aqui como vocês podem ver, nesse percevejo, asas hemiélitros e por baixo a asa membranosa. E as asas tegnas, como vocês podem ver aqui também nesse inseto, essas de cima e aqui as asas membranosas. Deu para entender, mais ou menos? Finalizamos então o tórax. Então, só para relembrar aqui: cabeça, tórax, abdômen. Cabeça tem os olhos compostos, tem os aparelhos bucais e tem as antenas. O tórax tem as pernas e tem também as asas. Já o abdômen, a gente vai ver o que é que tem nessa. Então, as principais funções são viscerais, reprodutivas e movimentos respiratórios. Vou explicar aqui mais ou menos o que é. Então, é a terceira região do corpo dos insetos, que se caracteriza pela segmentação típica e simplicidade da estrutura. Geralmente é formado por 11 segmentos, sendo que os 3 últimos podem estar reduzidos ou modificados. Não dá para ver direito, mas quando você aproxima do inseto, dá para observar melhor. Ou mesmo representados apenas por apêndice. Então, é o centro das funções viscerais, reprodutivas e dos movimentos respiratórios, como eu já disse, e cada uma delas é chamada de urômero. Embriologicamente, nunca formam mais que 12 segmentos, que são cada bichinho desse aqui. Então, quais são as principais funções? Armazenamento e processamento de nutrientes aqui, bombeamento do oxigênio, circulação da hemolínfica, como se fosse o sangue, né? Desenvolvimento dos ovos, então a parte de reprodução é aqui, no abdômen. A produção de espermatozoides e o acasalamento é tudo aqui, na parte do abdômen. Em relação aos tipos de abdômen, eles podem ser sessile, livre e pedunculado. O sessile, o abdômen, ele está intimamente ligado ao tórax. Ele está bem junto ao tórax. Ou seja, ele é aderente em toda a sua extensão e largura. Aqui, para quem não entendeu o que são urômeros, são todos esses, ó, essas partes aqui, divididas. E pode ter até 12 urômeros. Então, o abdômen livre, ele prende-se ao tórax em um único ponto, como vocês podem ver aqui, formando uma constrição do abdômen com o tórax. Então, é bem característico que na mamangava, vocês podem ver realmente que é um abdômen bem diferente do sessile, né? Esse aqui é o livre. E aqui, ó, asas membranosas, né? Pedunculado. Esse pedunculado, a parte anterior do abdômen ele é estreitada, formando um pedúnculo. Como vocês podem ver aqui, ó. Estreitada, formando um pedúnculo. Então, por isso que é chamado do tipo de abdômen pedunculado. Então, é isso, pessoal. A gente terminou a morfologia externa dos insetos, essa biologia dos insetos. E aí a gente viu a parte de cabeça, tórax e abdômen. E nas próximas aulas a gente vai começar a falar um pouco sobre as ordens dos insetos. Então, até lá, bons estudos e uma ótima semana.